Olá, nós somos o Grupo 1 e vamos estar apresentando o trabalho transdisciplinar de Geografia e Matemática. O nosso tema é Cartografia, Geodésia e as diferentes formas de representar o planeta Terra. Começando pela definição, Primeiramente, o que é a cartografia? Bom, a cartografia é um conjunto de técnicas científicas que visa elaborar de forma reduzida uma determinada localidade, ou seja, ela vai ser uma área do conhecimento que vai se preocupar em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas e demais tipos de representações gráficas de um determinado espaço geográfico. História da cartografia. Bom, os primeiros registros cartográficos estão nas cavernas, já que foi onde os povos primitivos começaram a desenhar o seu cotidiano nas paredes. Então, os primeiros mapas vão ser encontrados lá. Conhecemos a Grécia Antiga por ser o berço da civilização, e foi lá onde os povos foram os primeiros, a buscar métodos científicos capazes de representar a superfície terrestre. Então lá foi um lugar onde houve muitos avanços científicos. A Idade Média, entretanto, foi um período onde não houve muito avanço, já que foi um período de grande estagnação. Entretanto, a gente pode citar um mapa conhecido como T0, de Isidoro de Sevilha, que queria representar a sua perspectiva sobre o Mediterrâneo. E ele vai dividir em 3 continentes, a Europa, África e Ásia. Os primeiros mapas eram feitos em pedra, papiro e em pergaminho. Eles também eram feitos em madeiras ou esculpidos e pintados. A gente pode também citar que eles eram desenhados ou feitos com peles de animais. A geodesia é a ciência que analisa a determinação da forma, das dimensões do campo da gravidade da Terra. As atividades geodésicas proporcionaram uma revolução na cartografia com a implementação do sistema do GPS, e ele foi utilizado pela primeira vez na Grécia Antiga pelo Aristóteles, que significa ato de dividir a Terra. E o órgão mais responsável pelas atividades referentes à geodesia no Brasil é o IBGE. A esférica. Pitágoras e Tales de Melito defendiam a esferidade da Terra, que a mesma girava em torno do Sol, o heliocentrismo, que contrapõe o Theo e o geocentrismo. E o Erastones, ele realizou a primeira determinação da Terra igual a 39.556 estadias, que era igual a 6.210 quilômetros, com um erro inferior a 2%. O erro, ao contrário do que supõe Erastones, das cidades de Alexandria e Siena, elas não estava mesmo localizada no mesmo meridiano, e a diferença dessas cidades era de 3%. E Erastones, para medir o raio da Terra, ele fez uma simples multiplicação dos 925 km vezes 50, que deu 46.250 km o perímetro da Terra. No lado mostra como ele fez essa conta. Olá, eu me chamo Thales e estou aqui para apresentar a evolução da cartografia na matemática. Bem, desde a criação da cartografia, a matemática sempre esteve presente, constituindo na base e formulação para a construção de conteúdos dentro desse campo de conhecimento, desde a representação gráfica da superfície terrestre a objetos geográficos. Bom, dentre escala, proporções, projeções cartográficas, fuso horário e dentre tantos outros que são conceitos matemáticos fundamentais para leituras de mapas. Bem, agora falando sobre a geometria descritiva. A geometria descritiva é um ramo da geometria que tem como objetivo representar objetos de 3 dimensões em um único plano bidimensional, e a partir destas projeções determinar distância, ângulo, área e volume e suas verdadeiras grandezas. Bem, a geometria espacial é a análise de sólidos no espaço, ou seja, é a geometria para objetos tridimensionais, diferente da geometria plana, que é o estudo de figuras bidimensionais, e assim como ela surge com base em conceitos primitivos, sendo alguns deles o ponto, o plano, o espaço e a reta. Bem, agora falando da tecnologia e os avanços na criação de mapas, temos aí o GPS, que é um dos meios mais utilizados pela humanidade
e é bem importante. Ele permite identificar a posição de um certo objeto na superfície terrestre com bastante precisão. Temos também a realidade aumentada, que é bem utilizada como uma tecnologia móvel que cria uma camada de informações precisas e geográficas sobre o mundo real. E a inteligência artificial, o IA, que também é um dos meios mais utilizados hoje em dia, que é utilizado basicamente para interpretar dados coletados em sites válidos para a superfície terrestre. Bom, vou falar sobre um pouco Pitágoras. As teorias de Pitágoras foi definida como uma esferosidade da Terra, que mesmo assim ela se girava em torno do Sol. E com isso contrapondo o tel e o geocentrismo. Dito disso, houve alguns cálculos que foram feitos que a determinação do raio da Terra era de 39.555,96 estadias, igual a 6.210 km, com erro inferior a 2%. Já falando um pouco sobre elipsosidade, o senhor Isaac Newton, na época de 1642 e 1727, nesse tempo, ele considerou que a forma da Terra como uma figura geométrica gerada em uma rotação de uma forma de um eclipse, que ela roda de acordo com um eixo menor, chamada de epilosidade da revolução. Sobre a terceira forma da Terra, que é a geoide. Esse parágrafo que está no slide, ele se refere a uma contribuição importante do matemático e cientista alemão Carl Friedrich Gauss na geodesia e estudo da gravidade terrestre. Primeiramente, Gauss ele caracterizou a superfície geoidal como sendo uma superfície equipotencial do campo de gravidade, significando que toda a superfície geoidal o potencial gravitacional é constante, indicando que o campo gravitacional tem a mesma intensidade em todos os pontos dessa superfície. As suas características são os materiais através dos marégrafos, superfície levemente irregular devido à não homogeneidade de distribuição de massa e que em todos os pontos da superfície geoidal o potencial de gravidade é o mesmo. Bom, o elipsoide, ele é uma superfície geoidal irregular, porque não é possível criar um modelo matemático de coordenadas georreferenciadas. Então, no entanto, é possível adotar modelos de Newton para descrever a superfície da Terra, sendo uma superfície elipsoidal que melhor se adapta ao geoide. O elipsoide é uma superfície de fácil modelagem matemática, sendo adequada para estabelecer um sistema de coordenadas. E a esfera é uma aproximação válida do elipsoide para levantamentos topográficos. E cada região do globo ele definia o elipsoide que melhor se adaptasse ao geoide local. Questão do livro, página 108. Realize pesquisas para saber mais sobre a forma real do planeta Terra e as contribuições da matemática no decorrer do processo de criação dos modelos de representação da superfície terrestre. Se possível, converse com seu professor de geografia e registre seus principais aprendizados sobre o assunto. Bom, nós colocamos que define-se a forma da Terra como geoide, que tem uma superfície irregular e, portanto, não corresponde a uma esfera. Como o geoide é uma superfície de características físicas complexas, as cartógrafos buscam a figura geométrica matematicamente definida que mais se aproxima do geoide, possibilitando, assim, a realização de cálculos relacionados a medições sobre a superfície terrestre. Por exemplo, medições de coordenadas de pontos, distâncias, ângulos e áreas. Essa figura é elipsoide de revolução, definido pela rotação de uma elipse sobre o seu eixo menor.